João capítulo 11. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Bom, Lázaro, né? Para você que gosta aí de ter as suas anotações aí, então, Lázaro é o mesmo que Eliezer, né? Que significa Deus ajuda. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Porque Jesus disse que o dia tem 12 horas. Você já se perguntou isso? Por que ele disse que o dia tem 12 horas? Bom, ele estava falando do período das 6 às 18 horas, que é o calendário judaico, né? O calendário judaico é diferente do nosso. O nosso é um calendário solar e eles têm o calendário lunar. O dia deles, né, começa, vai das 6 até às 6 e não da meia-noite às 12, como é o nosso, né, da meia-noite à meia-noite. Ele estava então querendo dizer para os discípulos que ele era a luz, né? Ele estava dizendo assim: Ei, eu sou a luz, eu vou impedir que vocês tropecem. Não se preocupem, enquanto eu estou aqui, vocês não precisam se preocupar, porque eu sou a luz. Se preocupem sim quando eu me for. Era isso que Jesus estava dizendo aos discípulos. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Bom, os cemitérios judaicos, eles se situavam fora das cidades e dos vilarejos. E eu quero mostrar aqui um vídeo para você entender mais ou menos, né, como é que eram esses sepulcros, né, esses cemitérios, né? Tem aqui uma maquete de um túmulo da época de Jesus, olha, uma miniatura aqui. Quando falo em túmulo, muitos de nós pensamos em cemitérios, com cruzes, lápide, aquela coisa toda, né? A gente jamais pensaria isso aqui.
Mas no tempo de Jesus, na época do segundo templo, era assim que eles sepultavam as pessoas. Geralmente você tinha uma rocha cavada, tá vendo? Isso aqui é uma rocha, olha. Então na rocha eles faziam uma pequena abertura, uma porta, cavavam literalmente. Muitas vezes aproveitavam uma caverna natural, há muitas dessas cavernas ali na região da Judéia e também da Galileia, ou faziam a sua própria caverna, eles pegavam ali e cavavam. E aqui fora você vê que tinha uma pedra redonda, eles usavam essa pedra aqui, e essa pedra redonda que eles usavam para rolar e cobrir a porta do túmulo, como você pode ver. Como é que era o processo? Bom, dentro do túmulo, vou mostrar para vocês, seria assim, olha. Tá vendo aqui, ó? Você tem então como se fosse um quarto mesmo. Aqui era onde você colocava o corpo da pessoa. Você colocava o corpo da pessoa aqui. E o processo do sepultamento era curioso porque, se eu posso falar a rigor, ele demorava no mínimo 1 ano. Como assim? Eu vou explicar para você. A pessoa morria e havia todo um preparo do corpo para ser sepultado com dignidade. Aliás, essa era uma coisa de Israel, que eles priorizavam muito assim a preservação do corpo para a dignidade da pessoa. Isso era muito, muito forte para eles, especialmente na época do segundo templo. Então, quando a pessoa morria, em primeiro lugar, eles pegavam o corpo, lavavam o corpo bastante, eram as mulheres geralmente que faziam esse serviço. Lavavam o corpo, penteavam o cabelo da pessoa, passavam perfume no corpo, passavam óleos aromatizantes no corpo, perfume, pegavam o corpo e colocavam então toda uma bandagem nele, tá certo? Os lençóis passavam na cabeça e tudo mais. E depois que eles passavam toda essa bandagem, o corpo era levado para dentro de um lugar como esse, e aqui dentro ele era colocado numa cama que geralmente ficava num cantinho assim. Depois que eles depositavam o corpo aqui, eles saíam, e alguns membros da família, geralmente podia ser o pai, os irmãos mais velhos, pegavam a pedra, uma pedra pesada, e rolavam a pedra, lacrando a entrada do túmulo. E o corpo ficava lá dentro. Esperava-se aproximadamente 1 ano. Depois de 1 ano, vinham os mais velhos, abriam aquela porta, era uma obrigação especialmente do filho primogênito, ele abria aquela porta, entravam, e evidentemente que no lugar do corpo você só tinha os ossos da pessoa. Então ele pegava os ossos da pessoa e colocava numas caixas de pedra, numa caixa de pedra chamada ossário, ou ossuário. Essa caixa ela tinha o tamanho de um fêmur, que é o maior osso do corpo humano, ela tinha o tamanho de um fêmur, e ali dentro daquela caixa, calmamente ele colocava o crânio, o fêmur, a tíbia, todos os ossos da pessoa. Aí eles saíam e fechavam o túmulo de novo. E aquele túmulo estava pronto para receber outro corpo. Bom, aí, né, uma curiosidade. Foi mostrado aí para você como é que eram os sepulcros na época de Jesus. Pois Maria, chegada onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois... Bom, Jesus chorou, né, quando esteve ali, diante daquele túmulo. E esse é o menor versículo, né, do Novo Testamento. O versículo de número 35, que é Jesus chorou. Os judeus: Vede como amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido.
Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: Que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Bom, desde sempre pela lei, naquela época, os sacerdotes eles exerciam sua função durante toda a sua vida. Mas aqui nessa época especificamente, então o mandato durava apenas 1 ano, podendo ser renovado. Isso porque os romanos e Herodes escolhiam quem os agradasse para esse cargo. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Bom, queremos encerrar mais este capítulo desejando que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua saúde, sua família, o seu ministério, em nome de Jesus.